Olá, bem-vindos a essa aula. Eu resolvi aqui fazer um workshop para o LinkedIn, também para os alunos da escola IA. E nesse workshop, qual é o objetivo, né? É dar uma visão mais ampliada sobre o que são os agentes IA. Muito se fala, pouco se mostra, ou às vezes as pessoas mostram muito sobre o N8N, que é o que está no auge há um tempo em 2025. Só que o N8N, para pessoas que não têm, porque o N8N ele é low code, né? Então, para pessoas que não são técnicas, o ideal seria estudar o no code, né? E é o que a gente se baseia aqui na escola IA, tá? O máximo que a gente chega é o low code, a gente não vai para código, porque o código até está sendo substituído aí pelas IAs, e o código seria com os devs. Então, o objetivo da escola IA é atender a todas as pessoas da forma mais simples possível. E essa plataforma, ela se chama Typebolt, ela já até foi bastante usada no Brasil. Eu vou te mostrar várias plataformas, a gente aqui ensina você a usar qualquer plataforma, numa curva de aprendizado muito rápida, tá? Na escola IA também a gente tem aqui os agentes IA prontos. O que são prontos, né? Eles são os frameworks. Então a gente consegue mostrar a plataforma, qual o caminho que você vai seguir, a parte mais importante, que são os dados e a engenharia de prompt. Mas, já começando, alertando vocês o seguinte, esse hype de falar que o agente IA fica pronto em 5 minutos, é possível? Sim, mas não é o suficiente, principalmente se ele for criado por uma empresa. Então, por exemplo, se você está numa empresa grande, você precisa de uma estrutura mais robusta, ponto. Se você tem uma empresa menor, pequena ou média, até as grandes dá para você fazer uma fábrica de agenciar, mas esse é um outro assunto que eu vou falar, de repente, mais no final do vídeo, desse workshop aqui, tá? E o que eu quero explicar para vocês? O mais importante do agente A não é só criar, tá? É você depois ir otimizando, melhorando o conhecimento dele, melhorando os dados. É uma construção. Mas ele não vai ficar pronto? Não, ele fica pronto. Só que quanto mais você for otimizando o seu agente A, mais você vai se destacar no mercado. Esse vai ser o diferencial em pouco tempo. O diferencial antes era ter um agente A, hoje já tem muita gente entendendo o que é. Eu ainda acho que muita gente no Brasil não usa e não aplica nas empresas, né? Então, por isso que eu venho aqui sempre ensinar o que a gente tem disponível no mercado para você começar a testar. Primeira parte é você começar a adicionar cultura IA na sua empresa, com seus colaboradores. É o primeiro passo. Começar a respirar, né, a cultura IA e a cultura de agentes IA. Então, a gente vai começar a criar uma fábrica de agentes IA. Na escola, a gente está já desenvolvendo várias aulas, vários projetos. Então, se você começa na sua empresa, pelo menos com o agente A, você já começa a entender. Mas o que é o tal do agente A? O que eu estou mostrando para vocês aqui, existem alguns caminhos. Aqui é um fluxo, tá? Aqueles bots que você vê no banco, que falam com você lá antes de passar para um atendimento humano, aquilo é um bot, é um chatbot. Existe o chatbot e existe o chatbot ligado com a IA. Essa é a diferença. E também você consegue, nessas plataformas, fazer um direcionamento para uma pessoa, para um ser humano. Então, eu vou te mostrar. Essa aqui é muito interessante porque ela é bem simples de fazer para quem não está acostumado a criar um agente A. Eu vou mostrar a vocês algum fluxo aqui bem interessante. Vou mostrar a você como você cria, que é simples, tá? E depois, se você quiser aprofundar, você vai lá para a Escola IA. A gente vai abrir vagas em junho, tá? Por enquanto, a gente está com as vagas fechadas. Aqui em um fluxo, assim, enlouquecido de gravações e de criação de projetos internamente para os alunos que entraram. O próximo passo agora, em junho, a gente consegue abrir as vagas, não sei ainda a data, fique de olho nas redes sociais, mas vai ser num formato novo, tá? Então, o que eu quero te mostrar aqui? Vamos lá. Eu estou aqui, ó, eu vou te postar na página inicial da Typebolt, tá? Peraí, só para para você ver do início, tá bom? Então, por exemplo, quando você entra na Typebolt, você vai fazer uma conta normal com o Google, tá? Esses são alguns fluxos que eu já criei. E isso aqui é o que é mais interessante, tá? Esses são temas que você consegue subir prontos, né? E você consegue adicionar e fazer como se fosse um bolt fake, como se estivesse dentro do WhatsApp, quer dizer, você não precisa configurar lá na plataforma do WhatsApp. Ele vai estar, também pode ser no Instagram, tá? É bem legal. Vou mostrar para vocês agora. Então, quando você vem aqui criar, ó, quando você vai criar, ou você cria um do zero, que eu não te aconselho se você é iniciante, ou você vem num template. Todos esses aqui do lado esquerdo são templates, tá? Mas parece que eles estão prontos. Só que se você for usar só o template, vai ficar um pouco sem graça. Então é aí que entra para você elaborar mais, né,
o agente A, tá? O agente A, ele tem que ter o ideal é que ele tenha uma integração, que ele tenha uma IA ligada. Então, a diferença que eu ia te mostrar. Vamos lá, eu quero te mostrar. Tudo bem, então você tem essa opção aqui, ou você vai importar um arquivo, que no caso eu dou esse arquivo lá na escola IA, uma forma de você ter os templatezinhos prontos para você fazer, tá? A escola IA ela tem um mundo de oportunidades para você criar. Eu falo que a gente tem $200 mil de agentes IA dentro da escola, que a gente está construindo esses agentes IA para colocar lá, a gente tem alguns. Só que, assim, são agentes IA que eles têm... O que é um framework? Você vai ter tudo prontinho, preparado, só para você ir na plataforma e fazer, tá? Mas não é só isso. Depois eu vou te dar as otimizações nos laboratórios da escola, eu vou explicar como que você vai melhorando ele a médio e longo prazo. Você tem que estar... A IA ela foi feita para você estar em constante construção. Não é algo que você coloca ali e esquece. Não, você pode perguntar isso para o ChatGPT, de preferência o pago, tá? Porque o gratuito não dá mais para usar hoje em dia. Então, você vai colocar lá no ChatGPT 4 ou mesmo, pergunta a ele. O agente A, eu crio e pronto? Eu crio em 5 minutos? Dá para ficar assim? Seria melhor otimizar? Começa primeiro a ver o que ele vai te responder. Depois você começa a conversar com ele e você vai entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Eu quero te mostrar esse primeiro template aqui, tá? Olha, ele é um template. Isso é um bolt. Isso aqui é todo um fluxo de bolt. Mas tem um detalhezinho aqui. Agora eu tenho que botar minha lupa. Vamos lá. Só um minuto. E aqui a gente tem olha, a gente vai ver que tem, ó, tá vendo? Peraí. Aqui fez uma configuração diferenciada, tá vendo? É um fluxo, mas tem outras configurações diferenciadas. Não é a parte que eu queria mostrar. Esse aqui, eu fiz esse fluxo aqui, tá vendo? Olha que interessante. Você vai construindo e você vai ligando as caixinhas, tá vendo? O e-mail, por exemplo, aqui, ó. Você vem na caixinha do e-mail, você arrasta, põe o e-mail. Aí você vai configurar, tá? Qual o tipo do e-mail, qual é... Tá vendo? Para a gente conhecer. E ele vai respondendo. Isso é um fluxo pronto, tá? Aqui ainda não tem IA. É isso que eu quero mostrar a diferença para vocês. Agora, por exemplo, quais são os seus serviços? Tá vendo que a gente liga a caixinha uma na outra? Não é difícil de fazer, tá? Mas, por exemplo, se você quiser explicar, quando a pessoa clica aqui, ela vai ter um botãozinho e aí ela vai ter uma explicação do que é o agente. Então, você vai construindo esse fluxo. É uma coisa que você precisa demandar um pouco de tempo, mas ele não é difícil de construir. Você já testa ele clicando aqui em cima, ó. Já começa, ó, bem-vindo a escolher A, como se fosse, entendeu? Oi. Eu clico aqui nesse botãozinho, como se eu estivesse falando, tá vendo? Qual o seu nome? Aí eu falo. Vai vendo, esse aqui é um Bolt, não tem IA, tá? Só que tá vendo, ele vai parar porque eu não terminei de construir, beleza? Eu vou mostrar um pronto para vocês já já. Aqui do lado são todas essas caixinhas onde você coloca o telefone, o site, o e-mail, o texto, data, sabe? Você vai colocando tudo, botões, são esses botões aqui também você pode colocar, tá vendo? Com os produtos, arquivos. Aí entra uma parte um pouco mais complexa, que é a lógica, condição. Se um cliente falar uma coisa, ele vai responder uma coisa. Se o cliente falar outra, então é a condição. Variáveis, então são várias variáveis que você pode ir construindo dentro do Bolt, tá? Tem várias configurações aqui que são um pouco mais avançadas. O webhook já é para uma pessoa que é mais técnica, mas dá para você fazer sem avançar tanto para essas questões. Aqui tem um outro template, tá? E você pode ir alterando esses templates. Aqui você vai ver no fluxo, que é o flow. Aqui você vê o tema, configurações mais avançadas. E olha, aqui a gente tem um de produto, tá? Recomendação de produto. É bem legal para e-commerce e tal. É simples de fazer, não é difícil. Você pode vir aqui adicionar as imagens, mas o que você teria que fazer? Você tem que ligar esses pontinhos aqui, as informações que você vai querer colocar depois, tá? Isso é só uma aula explicativa para você entender como é que faz, tá? Mas esse é um template pronto. O que você tem que fazer? Se, por exemplo, homem, aí você pode chegar, puxar essa setinha aqui, você pode colocar, vamos supor, um texto aqui. Então, se a pessoa for clicar no homem, você pode também colocar ele ligado aqui. Um exemplo aqui, ó. E escrever alguma coisa para informar o cliente caso ele clique no botão do homem. Na verdade, tem que estar essas bolinhas aqui, ligadas com a bolinha aqui, tá, gente? Essa bolinha aqui, ó. Tá bom? É super fácil, tá? Não é uma coisa que é difícil, é uma coisa que você precisa mesmo praticar para entender como funciona. Tá bagunçando aqui porque eu tô fazendo assim na aula. Mas é muito simples de usar, tá vendo? Olha.
Isso aqui são botões. Você vem aqui e coloca um botão. Vê? Aqui o botão. Você vai e coloca um botão aqui. Aí você coloca uma informação, sabe? Então, tendo pronto, olha, é só você mudar o nome e tal, e depois você vai testando, vai adaptando, ó, tá? Aí a gente vai para um com IA. Aí que é a diferença. Por enquanto a gente falou de Bolt, certo? Aqui a gente já começa a falar, eu acho que é nesse que eu fiz um teste aqui, a gente já começa a colocar IA. A IA, tá vendo, ó? A IA vai responder. E onde que está essa parte da IA, Lucila? Vamos supor, você tem aqui um fluxo, né? Qual companhia você trabalha? Vai responder. Então, vamos supor que você quer colocar, por exemplo, a Grok, não tem, eu acho que ela não tem custo, pelo que eu me lembro, ela não tem custo. Você pode usar a Mistral, se você não quiser gastar, mas a melhor é a OpenAI. Então, vamos supor que você quer resolver colocar a OpenAI, você coloca ela aqui, você vai adicionar a API com a sua conta, ó. O meu já está aqui. Tá, o meu está aqui. E aqui você vai selecionar uma ação. Vamos supor, você quer criar um chat, você quer um assistente, né? Uma pergunta do assistente, gerar variáveis. Aqui é um pouco mais complexinho. Então, vamos aqui em um chat, com uma pergunta. Aí você vai, o ChatGPT, para ele fazer uma pergunta para o ChatGPT, tá? E aqui você vai configurando, ó. Peraí. As mensagens que você quer, funções. Eu sei que pode parecer um pouco mais avançado, mas não é tão difícil de fazer. Eu queria mostrar para vocês a diferença de um Bolt para quando você adiciona uma IA, tá? Aqui, por exemplo, você quer colocar Anthropic. Então, você vem aqui e coloca Anthropic. Por que a Anthropic entra aqui e a OpenAI? Eu não estou usando Anthropic aqui, eu uso OpenAI. Então, o que você vai fazer? Vamos supor que aqui você tem um Bolt, mas aqui você quer que a IA faça um fluxo de conversa um pouco mais livre. Entendeu a diferença? Quando você tem um Bolt, você tem um fluxo pronto. Você não quer que aquilo ali mude, né? Então, você tem também uma vantagem de ter aquelas respostas muito certinhas. Mas com a IA, você já sabe disso, você já usa o ChatGPT, você tem uma conversa mais fluida, né? Como assim você vai colocar o OpenAI ali? Quando a gente coloca o botãozinho ali, você viu que tinha uma senha minha? E a gente vai lá na API da OpenAI, que é uma parte de dev, mas não é difícil. Eu tenho vários vídeos, inclusive até no canal do YouTube, que é o Agência de IA, onde eu até ensino a fazer essas conexões, mas na escola também eu ensino. E você vai lá, só vai preencher. Acho que na escola IA já tem aulas, mais 100 aulas lá explicando a API, mas às vezes quando eu vou fazer um projeto novo, eu mostro de novo, né? A API, você coloca lá, cria uma chavezinha, coloca um valor pequeno em crédito, faz os seus testes, porque tem uma diferença. Quando você está no ChatGPT, você vai digitar ali, você vai conversar e vai pagar $20 por mês. Quando você vai para a API, essa parte que você já entra para criar os projetos, os agentes, mesmo que você tenha umas plataformas que ela já está ligada ao OpenAI, você não precisa fazer API nenhuma, tá? Esse aqui é um outro tipo. Lá dentro da escola, assim que você entra, as aulas mais básicas, elas mostram esses sites que são mais simples, que você já coloca ali rapidinho. Depois eu vou mostrar a vocês também. Onde você já faz rapidinho, sem ligar a API, sem fazer nada. Eu só quis mostrar, porque isso aqui já é uma... Você vê muita gente mostrando N8N ou falando de agente A, mas eu vejo que muita gente não sabe nem como construir. Então, eu só quis entrar aqui porque aqui é um fluxo. Então, você consegue entender o fluxo, a melhor maneira de você aprender é começar a entrar na plataforma e testar e mexer. A gente já tinha um professor que ele falava futuca. Então, mexe que você vai conseguir entender. Então, quando você vai lá para a API, você cria uma chave, coloca lá chave, type bolt, e aí você coloca um crédito, e ele sempre que seu cliente fizer uma pergunta, ele vai tirar o custo lá da API, tá? Mas é super barato, tá bom? Aqui você consegue usar essa plataforma até 200 mensagens. Eu vou deixar uma lista para vocês na minha agenda de algumas plataformas que eu vou mostrar aqui. Ou você consegue também, ou você paga R$ 240 por mês, que é super barato também, né? Vamos lá. Se você não tem, por exemplo, uma atendente, não consegue pagar um profissional, porque aqui o objetivo não é substituir ninguém, mas tem muita pequena empresa, muito negócio pequeno que não tem como investir R$ 3.000 por mês num funcionário. Então, se você configura isso aqui para atendimento do seu e-commerce, do seu negócio, é muito interessante. Imagina, esse aqui, tá vendo que ele já tem a IA, eu quis mostrar isso, ó, ele já está configurado no próprio template com a IA. Ó, a IA vai responder, reply é responder. Diálogo, então você tem que, ó, tá vendo? Criar chat, tá vendo? Ele já está configurado aqui. Aí o meu já está com a API, ó, ele já entrou. Você pode criar um outro, tá vendo? Mas é muito simples de fazer, tá, gente? Pode parecer que não, mas na escola a gente vai falar sobre isso
com mais calma, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui para a escola, para introdução e para o LinkedIn, tá? Vamos lá. Esse aqui, vamos ver esse fluxo. Aqui eu já tenho um pronto. Eu criei, assim, esse fluxo. Esse é um modelo de tema de Instagram. Eu criei só para vocês verem como é interessante o tema do Instagram e do WhatsApp, tá? O Jassa é um salão no São Paulo, que eu já frequentei muito, então eu gosto muito deles lá. Então só usei como exemplo, tá, gente? Só para você entender. Não é para nenhum usando um nome de ninguém, não, tá? Então, por exemplo, eu criei, deixa eu ver se tá pronto, ó. Olha que legal. Isso aqui é para simular como se você estivesse no Instagram. Então, imagina que você passa esse link para o seu cliente, você cria esse projeto. Olha que interessante, um fluxo super simples, olha o que eu fiz. Super simples, tá? De atendimento de salão, um salão de beleza, né? E aí, quando você pega o link aqui, ó, compartilhar, tá vendo? Share, você vai compartilhar esse linkzinho aqui. Você pode, inclusive, botar dentro do WhatsApp também, mas o objetivo aqui é você não precisar colocar no WhatsApp, que ou às vezes dá problema, ou às vezes a pessoa não sabe configurar, então isso aqui é super simples de você usar. Você vai lá, olha, vai falar... Eu vou falar o meu nome e ele vai responder. Eu vou mostrar um outro que está mais completo, tá vendo? Ele vai fazer isso aqui. Esse eu não configurei bem, mas é só para você mostrar, tá vendo? Que você simula a imagem do Instagram, né? E tem um outro que eu fiz, deixa eu ver. Peraí, esse do WhatsApp. A gente deixa sempre as coisas melhores pro final, né? Esse fluxo eu fiz um pouco mais melhor, olha. Tá vendo? Eu fiz essas opções aqui, você prepara. Aqui não tem IA, tá, gente? Não tem IA. Então o custo é super barato. E você pode também, em muitas plataformas, aqui eu ainda não usei, você pode colocar a opção, se a pessoa quer um atendimento humano, você vai colocar, por exemplo, uma IA. Aí, se a pessoa quiser atendimento humano, a IA vai entender isso, ou a gente vai configurar para isso, e aí você vai direcionar para o atendimento humano. A gente tem uma opção também aqui, por exemplo, para a pessoa adicionar o próprio telefone dela, que legal. Olha, tá vendo isso aqui? Então, acho que é o número. É esse ou esse aqui? Onde a pessoa vai, eu não lembro qual que é dos dois que faz ela vai adicionar o próprio número dela. Então, se você quer que ela adicione o número dela, você já começa a captar leads, sabe? Então, vamos lá. Aí, deixa eu mostrar para vocês ele funcionando. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Esse aqui? É. Esse simula o WhatsApp. Olha que legal. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Eu criei essa configuração. É como se fosse um WhatsApp, mas não é. É um link, tá vendo? Você vai compartilhar um link. E ele vai sair perguntando, olha, aqui eu fiz um fluxo um pouco melhor, fazer até um barulhinho do WhatsApp, não sei se vocês ouviram aí. Tá vendo? E quero mudar a coloração, um exemplo. Aí, tá vendo? Aqui não bolt, não tem A aqui. Quero uma coloração especial. E aí ele vai. Então, assim, para mostrar a você que você não precisa complicar tanto para ter um atendimento de um agente A que seja um bolt dentro do seu negócio, mas você tem a opção de adicionar IA. Uma forma super simples, como eu acabei de mostrar aqui. Olha, vamos supor que você queira aqui, nesse momento, adicionar aqui, vamos lá. Cadê o ChatGPT? OpenAI. Aí você quer que em algum momento aqui, depois da resposta desse cliente, tá vendo? Aqui tem uma resposta, aqui tem a pergunta. E aí você quer que... Qual ação? Vai criar um chat modelo. Você escolhe o modelo, tá vendo? Você pode... O ideal para esses agentes é o mini, que ele é mais rápido e tem um custo menor, tá? Aqui você vai adicionar as regras da mensagem. Vamos supor, se é um assistente, se é de sistema, tá? Conteúdo. Você tem que fazer um prompt também, tá? Cadê? Temperatura, que você não quer que ele oscile muito. Eu gosto da temperatura baixa, porque se você deixa muito alta, ele decide fazer o que ele quiser. Eu não gosto muito. Gosto de controlar um pouco a IA, porque senão ela pode, principalmente se for para a empresa, tá? Aqui o usuário. Então você, por exemplo, aqui ele está pedindo para você colocar o prompt. Então, existe o prompt de usuário e tem um prompt de sistema, tá? Então é diferente. Aí a gente já vai para um outro momento. Só quero mostrar a vocês a possibilidade, que inclusive é só você testar, a possibilidade de você criar esses agentes numa plataforma super simples, que tem a opção de fluxo, a opção de você transferir para um humano e transferir e usar ele como bolt, sem IA, tá?
E agora eu quero mostrar a vocês algumas plataformas aqui de agenciar que eu gosto e que tem um preço muito razoável. Se você quer testar, olha, essa plataforma aqui, ela é muito legal e ela te dá 30 dias. 30 dias para você testar e brincar, né? Depois desses 30 dias, é lógico que tem um limite de mensagem, você vai pagar um valor aqui específico. Eu uso na Escolha um básico que eu acompanho desde o início, porque a gente aqui, né, aquela coisa, a gente faz para o aluno, faz para o cliente, mas acaba não conseguindo fazer ainda. Estou construindo o meu da escola novo, mas é numa outra plataforma um pouco mais avançada. E aí, a gente tem aqui, olha, essa plataforma é muito interessante. Eu vou deixar uma listinha aqui na legenda do LinkedIn ou aqui na aula que você estiver. Vou deixar uma lista com com todos esses sites que eu tenho dentro da escola. Eu tenho uma lista grande de sites onde eu mostro cada um deles, o que tem um preço melhor, sabe? Para que ele serve. Tem uns que tem várias LNMs. Essa é uma plataforma para você criar o agente, tá vendo? Você vai clicar aqui, ó, e vai dar andamento no agente, ó. Tá? Isso são os agentes normalmente de empresa, né? Que você quer colocar no site, no WhatsApp. Então, por exemplo, aqui, ó, essa é uma empresa, esse é um site bom, eles tiveram um alto investimento aqui, então é bom você também ver isso antes de você fazer um agente, que você não fazer em qualquer um. E na Escolha A você aprende, inclusive você pode testar os prompts que eu tenho passado no LinkedIn. Na Escolha A você aprende a usar o próprio ChatGPT para fazer os seus prompts dos agentes IA. E também indico eu uso full-time ChatGPT, mas tem algumas coisas que é interessante você testar aqui também no Google AI, tá? Vou deixar também esses links aqui abaixo, mas espero que vocês tenham gostado. O Typeboot é super simples de você começar a treinar agora, testar. É a primeira aula que eu quis passar para vocês. Agora, para frente, a gente vai mostrar o que? Manus AI, uma série de ferramentas mais avançadas aí, que são agentes IA. Então, se você não entende bem a diferença, existe esse formato de agente IA aqui, que foi o que começou logo no início. Os bolts já existem há muito tempo, aí depois vieram os bolts com IA. Tem outras plataformas que fazem isso, que são mais avançadas, que eu até uso mais do que essa aqui. Essa aqui é mais rápida, é mais simples de você fazer alguma coisa e já começar a testar, tá? E depois dessa, a gente vai, depois das outras que eu vou no intermediário, que na Escolha IA, a gente vai para o avançado, que é o N8N. Mas até no N8N eu vou te ensinar a criar qualquer automação de N8N na Escolha IA, sem precisar que ninguém te dê nada, lógico. Se você tiver acesso ao template, você consegue fazer isso e você vai aprender lá na Escolha IA, tá bom? Então acompanhe que agora em junho eu vou colocar um monte de vídeo interessante, que é bem corrido, não dá às vezes para colocar os vídeos, mas vou deixar bastante vídeo interessante para vocês aprenderem aqui sobre os agentes IA, tá bom? Te vejo na Escolha IA, hein? Acompanhe os conteúdos do LinkedIn. Até já. Olá.